Você sabia que sua empresa pode responder por atos de corrupção realizados por seus funcionários caso fique constatado que ela se beneficiou mesmo que indiretamente? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Ivens Henrique Hubert, que é mestre em Direito Comercial e doutorando em Direito Societário pela Universidade de Hamburgo, da Alemanha. Doutor, muito obrigado pela participação. Olá, Carlos. Um prazer falar com vocês. Doutor, só para a gente contextualizar um pouquinho esse assunto, recentemente foi divulgado por um relatório de uma ONG, que é a ONG Transparência Internacional, que o Brasil é um dos países com a pior estrutura para o combate à corrupção entre os que integram o G20, que é o grupo das economias mais importantes do planeta. E também, recentemente, em uma conferência da ONU, foi dito que o fim da corrupção é essencial para a agenda de desenvolvimento sustentável. Diante disso, a corrupção, infelizmente, tem manchado, um pouco a imagem do Brasil. Sem dúvida nenhuma, Carlos. A corrupção tem sido um dos grandes problemas do Brasil e, não há dúvida, é dos pontos que mais tem sido tematizado na mídia, e isso faz todo sentido. Nós temos uma série de casos em investigação. A notícia positiva, por outro lado, é que aparentemente há mais controle no momento e também há melhora na legislação correspondente à corrupção. E essa corrupção ela tem atingido não só o âmbito da política, mas também dentro das empresas, né? Correto. Na verdade, quando nós falamos em corrupção, nós não estamos nos limitando ao âmbito da política. Grande parte daquilo que nós vemos na mídia decorre de relações do mercado, das empresas, com o poder público e, portanto, parte dessa corrupção é realizada dentro das empresas. A lei anticorrupção, que entrou em vigor em 2014, está em vigor há pouco mais de um ano, ela procura justamente fazer com que empresas comecem a instituir procedimentos para reduzir atos de corrupção realizados por seus funcionários ou por terceirizados nas relações com o poder público. Tá certo. Então, diante desse assunto, quer dizer então que ocorrerá um evento na área jurídica sobre compliance e responsabilidade da empresa por atos ilegais, não é mesmo? Correto, exatamente. Nós estaremos realizando na Anderson Balão Advocacia, em Curitiba, um evento referente aos procedimentos de compliance, procurando chamar, juntamente com empresas que participam da Câmara Brasil-Alemanha, interessados que tenham algum tipo de motivação para institucionalizar ou para instituir procedimentos de compliance nas suas empresas, de forma que elas possam, de antemão ou antes mesmo de atos praticados, criar condutas, criar procedimentos para evitar que seus funcionários, seus terceirizados, de alguma forma realizem condutas que possam ser consideradas ilícitas e que, por consequência, possam acarretar a responsabilidade da própria pessoa jurídica. Então serão apresentados aspectos gerais da legislação anticorrupção, é isso? Perfeito. A ideia é, primeiramente, fazer um apanhado geral da situação legal relativa à anticorrupção, a lei anticorrupção e o decreto que regulamenta essa lei que está em vigor desde o ano passado, e depois também desenvolver uma espécie de treinamento através de casos práticos para que as empresas possam cada vez mais operacionalizar procedimentos de controle internos que possam prevenir atos de corrupção nas suas relações com o poder público. Então, no geral, essa capacitação também vai mostrar que o funcionário ele pode responder também por atos de corrupção se realizados na empresa contratante, né? Perfeito, Carlos. Esse é exatamente o ponto importante da nova legislação, o fato de que a empresa responde, independente de ela objetivamente ter buscado alguma vantagem nessa relação com o poder público. Basta que um certo funcionário, ou mesmo alguém contratado por essa empresa como terceirizado, mas que tem algum tipo de relação com o poder público, acabe realizando algum tipo de ato ilícito, a consequência seria justamente que a empresa também responderia. E é por essa mesma razão, pelo fato de a empresa responder, em última análise, pelos atos de pessoas que não respondem diretamente por ela, que ela precisa atuar de forma proativa, ela precisa, portanto, instituir procedimentos internos, começando pela contratação, pela análise e pela inserção de cláusulas nos contratos das pessoas com quem ela está contratando, funcionários ou terceiros, e, portanto, ela precisa agir de uma forma positiva para evitar que qualquer relação que diga respeito a ela com o poder público possa, de alguma forma, passar por atos ilícitos.
Doutor, então, só para a gente estar concluindo a entrevista, então a ideia seria que, diminuindo ou até eliminando essa corrupção dentro das empresas, a ideia era que haja um impacto também no poder público e também na sociedade, como forma de dar o exemplo? Sem dúvida. A ideia final de toda essa legislação é a melhora das relações mercado-poder público, portanto, a redução da corrupção nesse âmbito. Ela ataca, nesse sentido, uma parte do problema. Claro que existe toda uma outra parte do problema que diz respeito especificamente à corrupção dentro do poder público, para a qual também existem cada vez mais mecanismos, e o Ministério Público também vem atuando cada vez de forma mais severa nesse sentido, mas nós estamos trabalhando em diversas frentes. No que se refere às empresas, no que se refere à relação das empresas com o poder público, a lei anticorrupção é um instrumento bastante eficaz e que tem cada vez mais feito com que empresas atuem de forma diligente nas suas relações com o Estado. Então tá certo. Nós conversamos com o Dr. Ivens Henrique Hubert, que é mestre em Direito Comercial e doutorando em Direito Societário. Ele falou com a gente sobre o evento na área jurídica, sobre compliance e responsabilidade da empresa por atos ilegais. A capacitação ofertada pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha apresentará os aspectos gerais da legislação anticorrupção. Dr. Ivens, muito obrigado pela participação e pelas informações com a Rádio Justiça. Obrigado, Carlos. Foi um prazer falar com vocês.